Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como está o meu caderno de leituras até agora, aproveitando que já passou metade do ano. A primeira coisa aqui é a nossa folha de rosto, que eu ainda não tive a oportunidade de melhorar, mas eu pretendo fazer. Eu acho ela muito simples, então eu quero preencher mais. Logo depois dela, nós temos essa minha lista de livros pra comprar, que já aumentou bastante durante todo esse ano, depois de tantos lançamentos e depois de tantos vídeos que eu vi com o pessoal indicando outros livros, com o gosto literário mudando até um pouco, e ela tá bem atualizada, assim como a nossa página de livros para ler, da qual eu admito, eu tenho muito orgulho de como tá ficando, principalmente porque ela é um dos motivos de eu conseguir visualizar a quantidade de livros que eu tenho e que eu adicionei à estante esse ano. Nós temos aqui também o meu bingo literário, no qual eu devo admitir que eu dou uma certa roubada para preencher. A maioria das pessoas, quando faz esse bingo literário, considera que um livro só vai poder preencher um desses quadradinhos que nós temos aqui. Só que como eu sei que eu não compro tantos livros durante o ano, esse ano inclusive está sendo uma das exceções, porque eu tenho conseguido comprar mais livros do que eu de costume, e me permitir marcar mais de um desses quadrados para um livro. E chegamos então ao nosso paginômetro. Eu já tinha tentado usar uma vez, eu já comentei isso com vocês, não funcionou muito bem da primeira vez que eu tentei, eu deixei de lado, e naquela época eu nem marcava quantas páginas eu tinha lido por dia, né? Dessa vez tá funcionando muito bem, mas eu acredito que também é pelo fato de que eu tô usando o paginômetro em conjunto com o Scooby, e no fim das contas quando eu vejo tudo preenchido é muito legal. E agora nós temos aí as nossas páginas dos livros, né, com as resenhas de fato. Vocês podem perceber que eu tentei enfeitar os títulos, eu fiz algumas páginas extras como essa do Dungeons & Drama. Tô pensando inclusive em alterar um pouco ela, porque agora olhando pra ela eu acho que poderia ter ficado melhor, então quem sabe mais pra frente eu altere e aí posso mostrar pra vocês. Fiz muitas colagens com imagens extras esse ano, eu gostei muito, principalmente pelo fato de elas terem conseguido representar muito bem os personagens nas histórias, e isso foi muito legal, é algo que eu pretendo manter, não em todos os livros, mas em livros como, por exemplo, Percy Jackson, que eu gosto bastante, ou em livros que eu gostar bastante também, pode ser uma coisa que eu acho que vai ser muito favorável pra utilizar e pra fazer, e que vai ser legal. Uma das coisas que eu quero que vocês percebam aqui é que quando a gente passa pelos paginômetros, a gente pode perceber que tiveram meses que eu não li tanto, como o mês de fevereiro, que eu tô mostrando aí pra vocês, em que eu li apenas 2 livros. Eu finalizei um e comecei o outro. E isso é algo interessante pra que vocês vejam, porque vocês veem que é super normal que isso aconteça. Tem meses que a gente tá bem, lê muitos livros, como foi o mês de janeiro, que eu li muito mais, e tem meses que a gente não tá bem, ou então que a leitura não engatou tão bem, e é isso que acontece. A gente não tem uma quantidade de leitura tão boa, uma fluidez na leitura tão boa, a gente não lê tantas páginas, mas ainda assim a gente tá lendo. E eu gostei do paginômetro também para me ajudar a visualizar isso. Temos aí também a página do Assistente do Vilão, que eu gostei bastante por conta da colagem também que eu fiz nela. O título dela poderia ter ficado muito melhor, mas a gente vai lidando com o nosso perfeccionismo da melhor forma possível e deixando aí sem ter que refazer essa página, porque existem exercícios que a gente tem que fazer para nossa mente, para que a gente não se prejudique com certos costumes que são ruins que a gente tem. E aí agora, virando essa página do Assistente do Vilão, nós temos a Aprendiz do Vilão. Vocês vão perceber que nesse momento a gente vai ter uma certa confusão com os paginômetros, porque como eu só consegui terminar um livro no mês de fevereiro e começar o outro, a página que eu fiz, ela ficou no verso da página do Assistente do Vilão. Eu deveria ter deixado em branco essa página atrás, mas como eu não estava fazendo paginômetro na época, eu organizei da forma que deu. Então eu só deixei ali o paginômetro de março próximo, como também só li Aprendiz do Vilão, só finalizei ele, ficou tudo bem e deu para levar dessa forma. Eu acho que até que administrei bem. E aí quando eu comecei o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que foi em março também, eu comecei a marcar ele todo bonitinho, mas ele só vai ser adicionado à página lá atrás, né, que vai ficar próxima do paginômetro de maio, que ficou no verso do paginômetro de março. Fica uma certa confusão, mas dá para compreender.
Acho que da próxima vez eu vou tentar prestar mais atenção a isso quando eu estiver fazendo os paginômetros e as páginas. Algo que eu quero que vocês prestem atenção no paginômetro aí de abril e nas páginas de livros de abril, por exemplo, é que nós temos aí Hogwarts, uma história marota. Ele vem antes de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que apesar de eu ter começado a ler antes dele, eu li ao mesmo tempo que eu li Hogwarts, uma história marota. Porque eu tava tendo uma certa dificuldade de engatar na história, talvez porque eu tava um pouco cansada e enfadada de histórias grandes e por ser uma história de investigação eu tava querendo prestar muita atenção em tudo que tava se passando ali. Então eu decidi que ia ler um livro mais leve pra ver se aquilo me destravava. Funcionou muito bem. E eu amei a história, apesar de ter sido um e-book, que é uma coisa com a qual eu geralmente não me dou muito bem. Esse foi um dos que eu me dei muito bem. É uma das poucas experiências que eu tenho boas com e-books. E ficou aqui. Eu ainda não finalizei essa página, infelizmente, porque eu não terminei de imprimir as coisas que eu necessito para fazer ela, que é basicamente a capa. Mas é uma das páginas que eu mais gostei. Foi um dos livros que eu mais gostei esse ano. Foi um livro favoritado e que me ajudou a, inclusive, conseguir engatar de vez na leitura de Manual de Assassinato para Boas Garotas e finalizar o livro. E eu acho que até melhorou minha experiência com a leitura, porque se eu tivesse lido da forma com que eu tava, provavelmente eu não teria gostado tanto do livro, porque minha mente estaria um pouco carregada. Uma das coisas que a gente também pode perceber é que eu comecei aí Boa Garota Segredo Mortal, passei alguns bons dias sem ler, mas no próximo paginômetro a gente também vai perceber que depois que eu engatei nessa leitura, ela fluiu muito bem. Nessa parte também é possível ver que os nossos paginômetros voltaram ao normal. E a gente vê que depois que eu li Boa Garota Segredo Mortal e que eu fiquei super animada com a leitura e vi que, tipo assim, nossa, que leitura maravilhosa, eu fiquei ávida por ler o último livro. Não é que eu não tenha gostado do primeiro, mas eu demorei um pouco pra engatar, o segundo já veio com o embalo do primeiro, de ter gostado, o terceiro foi pra fechar. Apesar de eu não ter gostado muito do terceiro livro da série, ela ainda é uma das minhas séries de livros favoritas, mas eu, sinceramente, não gostei do final do terceiro. Eu entendo que ele dá sentido a todo o nome da série, mas ainda assim, não gostei da finalização. Achava que poderia ter sido bem melhor e um final bem mais positivo, mas tudo bem. Nessa parte, vocês vão perceber que nós vamos ficar sem um paginômetro de um mês, que foi o paginômetro do mês de junho. Eu não li nada durante o mês de junho, não me culpo por isso, porque eu realmente estava meio desanimada. Tentei começar um livro ou outro, mas eu acho que eu ainda estava muito imersa no fato de que eu não gostei da finalização de Boa Garota Nunca Mais, e eu acho que aquilo me prendeu um pouco e me travou para uma nova leitura, que seria a leitura de Jogo Fatal, que é o prequel da série, que eu, inclusive, não consegui ler. Eu comecei, mas não terminei, porque eu acho que talvez tenha me frustrado um pouco a finalização da série, então eu só deixei de lado essa última leitura. Tentei continuar a ler Fallen, que eu tinha começado, mas eu abandonei, não consegui, então eu me dei um tempo para conseguir voltar com a leitura, e agora, no mês de julho, eu consegui retornar, ainda de uma forma lenta, mas lendo um livro que eu gosto. E agora eu voltei a remarcar o paginômetro, eu voltei a fazer, mas nós vamos ficar com esse paginômetro do mês de junho faltando aqui no caderno, porque eu não vi uma necessidade de fazê-lo, considerando que ele ia ficar vazio e ia ser só uma folha que eu ia acabar gastando pra nada. Então nós vamos ficar sem esse paginômetro por aqui. Eu também acabei retirando algumas páginas que eu fiz com vocês, porque acabaram não funcionando bem pra mim. E como não estava funcionando, como eu não estava conseguindo preencher, eu realmente prefiro retirar elas e deixar elas de lado, porque, como eu já conversei com vocês várias vezes, a gente pode até testar em outros momentos e aquilo funcionar, mas ter uma pressão para que aquilo funcione, ou a gente ficar triste ou frustrado por não estar funcionando, não é o ideal e não é algo que a gente tem que ter de sentimento relacionado a esse hobby. E é basicamente isso, gente, é assim que está o meu caderno de leitura por enquanto. Mas eu devo confessar pra vocês que esse ano tem sido muito positivo com relação às minhas leituras. Eu tenho sentido que elas têm sido muito mais proveitosas do que no ano passado. Provavelmente eu consiga ler muito mais do que o que eu li no ano passado esse ano.
De fato, eu tenho tido muito mais oportunidade de comprar mais livros, pelo qual eu sou muito grata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês de alguma forma a ver como vocês podem fazer o caderno de leitura de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar desse conteúdo. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!